Boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós vamos estar fazendo um culto em casa, gravando assim um vídeo, uma mensagem para nós, para os irmãos, e que Deus nos ajude, que o seu Santo Espírito venha sobre nós e nos ajude nessa noite, amém? Vamos fazer uma oração. Santo Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome. Amém. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Tu és um Deus maravilhoso e não há outro Deus além de ti, Pai. A igreja não reconhece outro Deus, Senhor. Tu és o único, o Criador dos céus e da terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. Nessa noite queremos te adorar, cultuar o teu santo nome. É o que eu te peço, ó Deus, te agradeço em nome de Jesus, que venha nos ajudar, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Com a palavra, irmã Luzia. Glória a Deus, boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala ferozmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empreste seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Que nós possamos viver, tentar viver, né, pelo menos. Aleluia. Nos esforçarmos para agradar Glória o nosso Deus, amém? Louvado seja o teu nome. Senhor, venha nos ajudar em nome de Jesus Deus. a obedecer Obrigado, a tua palavra e andar em teus caminhos, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Santo, Jesus. Santo é o Obrigada Senhor. por tudo, Senhor. Mais um dia de vida, Amém. todos com saúde, Senhor, Glória na a paz do Deus. Senhor Jesus. Muito obrigada pelo teu amor, teu grande amor, Senhor. Só o teu amor, Senhor. Amém. Guarda nossos corações Guarda, e nos Jesus. ajuda, Senhor, a oferecermos a Ti Glória a Deus. um culto de adoração e louvor e gratidão por tudo que Tu és. Tu és grande, todo-poderoso, Tu és Glória, o nosso Deus, Jesus. Senhor. Aleluia. Muito obrigada. Obrigado, Senhor. Jesus. Recebe a nossa Glória. adoração, Jesus. Recebe, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 193, da harpa cristã. Amém. Amém? Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele
terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória. Amém, Senhor. Glória Aleluia. a Deus. Toda adoração para o Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós esperamos só em Ti. Obrigado, Jesus. Pai. Esperamos só em Ti. Louvado Jesus. seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa Tu és adoração, nosso maravilhoso. louvor. Amém. Grande é o Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja Aleluia. louvado. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és um Deus tremendo e maravilhoso é o teu nome. Ó Santo Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, vamos agora estar estudando, meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5. E a princípio vamos ler só o versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, pedimos a Ti, Senhor, que derrame da Tua unção, da Tua autoridade, Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Ó Deus amado, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, Senhor, e que possamos abençoar a nós e também aqueles que vão estar ouvindo ou assistindo esse vídeo, ó Pai. Ó Deus, e quero entregar a Ti desde agora, Senhor, todo o crédito, toda a honra, toda a glória, Senhor, e já quero Te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar dando início a esse estudo. Nós vimos aqui, irmãos, que o apóstolo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? E assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, a palavra diz que todos pecaram. Nós recebemos essa herança pecaminosa, de forma que também já recebemos também a sentença. Se todos pecaram, se o pecado entrou por um homem, e por esse homem todos também foram sentenciados à morte. Por isso entrou a morte, por causa do pecado. Então o pecado, irmãos, entrou no mundo. Você vê que ele está falando aqui o mundo no sentido de pessoas. Por um homem entrou o pecado no mundo. Não é mundo no sentido de terra, mas no sentido de humanidade. Então por um homem entrou esse pecado. E por um homem, entrou o pecado, por um homem. E pelo pecado entrou a morte. Olha só, o caminho que a morte usou para entrar no mundo foi o pecado do homem. E nós temos visto, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O que a pessoa ganha em pecado? O que a pessoa ganha quando está em pecado? Se nós praticarmos o pecado, qual é o nosso salário? O que nós vamos receber? A morte. O salário do pecado é a morte. Então é onde eu falo para você, não adianta você ir no irmãozinho que revela, o irmãozinho vai revelar e vai falar para você, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro. Se você está na prática do pecado, de imediato você já identifica esse irmão como um falso profeta, como uma falsa revelação, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e não premiação.
Amém? A palavra não diz que o salário do pecado é premiação. Se a pessoa está em pecado, vai receber o quê? Morte espiritual, vai receber juízo de Deus, vai receber correção de Deus, vai receber que Deus, palavra pesada, dura de Deus, não palavra boa de afagar ego se está em pecado. Então você já identifica de imediato o falso profeta, uma falsa revelação, quando essa revelação ou esse profeta se contraria à palavra de Deus. Porque muitos não querem ser questionados. Essa semana eu vi um vídeo, um irmão falando a respeito dos falsos profetas, nessa crise que estamos agora. E de fato ele usou as escrituras, não é ele que fala, não é as escrituras que fala. Aí o outro já gravou um vídeo defendendo que não é para falar do irmão, que não sei o quê, e que a Bíblia não fala isso. Como que não fala, irmãos? Jesus chegou, questionava os fariseus o tempo todo questionando os fariseus, chamando eles de, ai de vós, fariseus hipócritas, porque distorce as escrituras, porque não entra nem deixa os outros entrar. Então Jesus questionava. O apóstolo Paulo também, uma montoeira, a maior parte dos escritos do apóstolo Paulo é contestando pessoas, filho. É contestando outros argumentos, é contestando pessoas que vêm com outras palavras, distorcendo a palavra de Deus. Por isso ele escreve, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com os da casa, cuidado com os de Jerusalém. Por quê? Porque pessoas vinham com outros argumentos. Então tem que ser contestado, a verdade tem que prevalecer. Então, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Vamos agora também abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, né? Um texto muito conhecido de todo mundo. João 3, no versículo 14. Nós vamos ler, vamos esmiuçar aqui alguns versículos. Vamos começar pelo versículo 14, que diz assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que eu estou puxando agora esse texto para dar apoio ao texto de Romanos, onde diz que por um homem entrou o pecado entrou no mundo por um homem. Entrou o pecado e através do pecado entrou a morte. Aqui nós temos aqui uma solução para os nossos pecados. Amém? Porque aí o apóstolo João, ele começa dizendo aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, no capítulo 3, versículo 14, ele lembra que Moisés levantou uma serpente no deserto. Por quê? Quando a serpente estava uma praga de serpentes naquela época e estava morrendo muita gente porque as serpentes mordiam e eram envenenados e estava morrendo muita gente. De forma que Deus orientou Moisés, deu uma solução. Deus deu uma solução para Moisés. Deus é que tem o antídoto, irmãos. Deus é que tem a solução para nós. Não havia solução aquele montão de serpente. Aí o que Deus fez? Moisés, levanta uma serpente, faz uma serpente de ouro, levanta, suspende ela. Todos que olhar para ela vão ser curados. Amém? Então olha só, o que o apóstolo João recebeu aqui, essa revelação? Que assim como essa serpente tinha o poder de curar fisicamente as pessoas que eram envenenadas, hoje importa que Jesus seja também levantado. Por quê? Para todos aqueles que estão condenados à morte, porque nós já estamos condenados, o homem já foi condenado, o pecado entrou por um homem no mundo, parecia não tinha solução. Todos iam para o inferno, mas aí Jesus veio e João diz assim, ó, assim como a serpente curou, Jesus vem para salvar. Todos estavam condenados a morrerem no deserto pela picada das serpentes. Ao olhar para aquela cobra manuseada, feita à mão, eles eram curados. E agora, você imagina se a pessoa olhar para a serpente, eram curados de toda a enfermidade física. Agora no versículo 15 diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o pecado entrou no mundo por um homem, através de um homem, e condenou a todos. Todos estavam em pecado e condenados ao inferno.
Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque fez boas obras. Seja bom, seja ruim, a Bíblia diz que todos foram condenados. E a prova disso é que todos morrem. Todos morrem porque pelo pecado entrou a morte. Amém, irmãos? Então, é dessa forma que acontece. E todos os que olharem para Jesus será salvo para a vida eterna. Olha só. Então, o versículo 15 diz que quem olhar para Jesus será salvo. Porque o homem já está condenado. A palavra diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Por que nem os loucos errarão? Porque ninguém vai errar o caminho. Todos vão tomar conhecimento. Um louco é uma pessoa que não tem entendimento, então automaticamente ele é beneficiado, assim como a criança, antes de perder a inocência, antes dela provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela também já é salva por causa da obra de Jesus Cristo. Da mesma forma os loucos, eles não têm entendimento, mas Jesus já morreu por eles, já foi levado à cruz por ele. Como eles não têm entendimento, serão salvos. Então não vai ter ninguém no inferno porque escolheu, porque errou o caminho. Ou você vai estar no céu porque escolheu crer em Jesus Cristo e ter os seus pecados perdoados, ou você vai estar no inferno porque escolheu o caminho mau, como nós vamos ver aqui agora na palavra de Deus. E o versículo 17 diz assim, ó, 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 15 todos conhecem, o 16 todos conhecem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós já pregamos outro dia em cima desse versículo. Mas olha só o 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que o mundo fosse ser salvo por ele? Porque o mundo já estava condenado. Então ele não enviou Jesus para condenar. Para condenar não precisava. Já foi condenado lá no paraíso, quando desobedeceu, quando entrou o pecado no mundo. Jesus não precisava vir à terra, passar pelo que ele passou, o sofrimento, ser o Cordeiro de Deus, ser sacrificado por nós, para condenar o mundo. Não precisava. O mundo já estava condenado. Então, na verdade, ele passou por tudo isso para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio para ser um caminho, uma porta. Como ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele veio para ser a solução de nossa salvação. É como se nós já estivéssemos julgados e condenados, como acontece, e a pessoa não tem mais jeito para ela, mas ela recebe o perdão dos seus pecados. Receber o perdão, irmãos, não significa te inocentar, não. Sabe, quando o advogado chega e diante do juiz defende o réu e ele consegue libertar aquela pessoa, ele na verdade inocentou a pessoa, ele provou que aquela pessoa é inocente. O que Jesus fez não foi isso. Ele não veio para inocentar ninguém, todos somos culpados. Todos temos a nossa participação de culpa, a nossa parcela de culpa. O que Jesus veio foi perdoar, ou seja, todos estamos sentenciados ao inferno, mas aí através de Jesus Cristo nós recebemos o perdão. Então receber perdão não é inocentar, amém? Somos perdoados. Por que somos perdoados? Porque cremos que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí no versículo 18 fala assim, quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, simplesmente acontece isso. Quem não crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O único que pode salvar a Jesus, o único que pode nos salvar é Jesus. Basta que você creia que ele é o Filho de Deus e que veio pagar pelos nossos pecados, pagar diante de Deus, porque nós somos cobrados diante de Deus pelo nosso pecado. Quem não tiver seus pecados perdoados, seus pecados lançados no mar do esquecimento, vai ter que dar conta a Deus, filho. Vai ter que prestar conta diante de Deus. Todos nós, a humanidade, não vai ter inocente não. Agora, através de Jesus Cristo, nós somos justificados. Por que você está chegando assim? Porque Jesus perdoou meus pecados. Ele perdoa nosso pecado. Amém? Então, quem crê nele
vai ter os seus pecados perdoados. Agora, quem não crê, vai ser condenado. Agora, versículo 19 fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a pessoa que tem obras más, obras ruins, não amou a luz, que é Jesus. Luz é no sentido de Jesus, ele é a luz, ele é a verdade. Ou seja, os que não querem a luz por causa das suas obras más, ele recusa a verdade, ele recusa a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Jesus, ele é a própria palavra, ele é a luz, ele é a própria palavra. Então, quando você crê, quando você lê a palavra de Deus e você crê nela, você está crendo em Jesus Cristo, está crendo na verdade, está crendo na palavra. E a palavra tem ela é a luz. Por que é a luz? Porque ela abre o nosso entendimento. Talvez você pensava que estava indo bem, que era uma coisa, e a palavra vem e abre o seu entendimento, e você descobre que você precisa mudar de vida, precisa mudar o entendimento. Então a palavra vem lançar. Agora, há pessoas que maldosamente, aqueles que sabem que as suas obras são más, eles não querem ser confrontados com a palavra. Por que hoje há muita contenda? Por que hoje há muitos segmentos aí fora que se levantam contra as Escrituras, se levantam contra Deus? Por quê? Por causa da luz que é. Porque, olha só, aí o que vai dizer no versículo 20? Olha só. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, por que eles odeiam a Jesus? Por que eles odeiam o cristianismo? Por que eles odeiam a Bíblia? Porque é luz, filho. E a luz revela as obras. E eles são obrigados a ver que a obra que eles praticam é pecado diante de Deus. Por isso não querem reconhecer, por isso não querem aceitar a palavra, nem aceitar a luz. Amém? A palavra deixou claro, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam aprovadas. Ou seja, não querem por causa das suas más obras. Porque a palavra vem e confronta. Você gosta de praticar um pecado, você gosta de praticar uma desobediência, mas aí você prefere não saber se aquilo é desobediência ou não. Você não prefere não saber qual é a ordem de Deus. Você prefere não saber qual é o mandamento das Escrituras. Para quê? Para você viver de qualquer jeito. Porque você sabe que se você te tomar conhecimento, ela vai esclarecer e vai mostrar as suas obras ruins. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Se você tiver bater de frente com a palavra, se você tiver o entendimento, se você tiver conhecimento da palavra, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você reconhece o seu pecado e abandona, e ele vai ser lançado no mar de esquecimento para que você seja salvo, como diz a palavra, ou você continua, fecha os olhos para a verdade, fecha os olhos para a palavra e continua condenado rumo ao inferno, que é a morte eterna. Amém? Então a pessoa vai ter que tomar essa decisão. Então por um entrou o pecado, e hoje muitos querem continuar nessa prática do pecado, muitos querem culpar Adão, porque o pecado entrou através de Adão. Mas hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos, e muitos simplesmente recusam, preferem continuar nas suas obras ruins. Por quê? Porque tem prazer no pecado e na prática do pecado. E o versículo 21, para encerrar, ele diz assim, ó: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então olha só, quem pratica a verdade, ele quer andar na luz, ele quer andar no foco da luz da palavra. Quem pratica a verdade, ele procura estar enquadrando a sua vida à palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer que as suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Porque quem segue a palavra, quem segue a verdade, quando nós começamos a abrir o entendimento, a verdade entra em nós. Por isso que fala assim: se a verdade vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou que o presidente gosta de falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nós estamos presos aonde? Em nossos pecados. Aí a palavra vem para libertar.
Porém, há muitos que preferem até morrer, irmãos, do que sair do Egito. Se lembram da saída do povo do Egito? Muitos preferiam continuar presos nos seus pecados, ou seja, sendo cativo do pecado, e preferem até morrer. Então não são todos que de fato vão querer manifestar as suas obras, mas aqueles que têm a Deus, que andam na verdade, que praticam a verdade, esses têm prazer na luz. Amém? Tem prazer na luz. O celular é desbloqueado, todo mundo vê, minha esposa vê, filho vê, neto vê, Facebook, mesma coisa, tudo que eu publico é aberto, quem quiser ver, vê, porque eu tenho tentado, irmãos, andar na luz. Se alguma coisa ainda não estiver certinha, porque eu ainda não percebi, é porque o foco ainda não pegou naquela direção, mas se pegar, certamente Deus vai modificar o meu procedimento. Amém, irmãos? E que seja assim com a vida de todos nós, com cada um de nós, que Deus nos abençoe a todos, que essa palavra não venha cair no vazio, que essa palavra agora venha ecoar pela eternidade, ou seja, enquanto nós estivermos aqui na terra, por toda essa terra, com essa tecnologia, caiu na rede, isso não tem mais como apagar, alguém vai estar gravado, alguém vai postar, vai dividir, vai espalhar para os seus amigos, para os seus colegas, e que Deus abençoe a todos quantos ouvirem a verdade da palavra de Deus, e que você possa ser liberto por essa luz, por essa verdade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pensou que você estava indo para o inferno, mas você sabe que tem um caminho, tem uma salvação, e a salvação é Jesus, a palavra é Jesus. Ninguém vai ser enganado, todos vai ter, ninguém vai chegar no inferno, eu me enganei o caminho, ou no céu enganado. Não, nem os loucos errarão. Quem de fato foi para o céu, foi para o inferno, foi porque tomou a decisão, ouviu a palavra e creu ou não creu. Amém? E isso está em você. Então que Deus nos ajude a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra, agradeço a Ti, Senhor, por essa reflexão da palavra, Deus, que essa palavra possa estar ajudando muitas pessoas, ajudando a igreja, e que nós, ó Deus, venhamos colocar a Tua palavra em prática, Pai. A palavra, ela tem o entendimento de lançar a luz, de abrir o entendimento, mas ela tem uma coisa que você precisa, à medida que você encontra a luz, à medida que abre esse entendimento, você precisa colocá-la em prática. Eu te peço, ó Deus, que nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que Deus abençoe a todos, e que todo aquele que entendeu, que aprendeu, que o caminho é Jesus Cristo, que há uma esperança para nós, digam amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus.